Quantas vezes é preciso embaralhar um baralho de cartas para que fiquem verdadeiramente aleatórias? Quanto urânio é necessário para construir uma bomba nuclear? Como você pode prever a próxima palavra em uma frase? E como o Google sabe qual página você está realmente procurando? Bem, a razão pela qual sabemos a resposta para todas essas perguntas é por causa de uma estranha disputa matemática na Rússia que ocorreu há mais de 100 anos. Em 1905, grupos socialistas em toda a Rússia se revoltaram contra o czar, o governante do império. Eles exigiram uma reforma política completa, ou, caso contrário, que ele se afastasse totalmente do poder. Isso dividiu a nação em duas. De um lado, você tinha os czaristas, certo? Eles queriam defender o status quo e manter o czar no poder. Mas do outro lado, você tinha os socialistas, que queriam essa reforma política completa. E essa divisão era tão ruim que se infiltrou em todas as partes da sociedade, a ponto de até mesmo os matemáticos começarem a escolher lados. Do lado do czar estava Pavel Nekrasov, extraoficialmente chamado de czar da probabilidade. Nekrasov era um homem profundamente religioso e poderoso e usou seu status para argumentar que a matemática poderia ser usada para explicar o livre-arbítrio e a vontade de Deus. Seu inimigo intelectual do lado socialista era Andrei Markov, também conhecido como Andrei, o Furioso. Markov era ateu e não tinha paciência para pessoas que não eram rigorosas, algo que ele considerava Nekrasov, porque, em sua opinião, a matemática não tinha nada a ver com livre-arbítrio ou religião. Então ele criticou publicamente o trabalho de Nekrasov, listando-o entre os abusos da matemática. A disputa deles se concentrava na ideia principal que as pessoas usavam para fazer probabilidade nos últimos 200 anos. E podemos ilustrar isso com um simples cara ou coroa. Quando jogo uma moeda 10 vezes, obtenho 6 vezes cara e 4 vezes coroa, o que obviamente não é o 50-50 que se esperaria. Mas se eu continuar jogando a moeda, no início a proporção salta por todo lado. Mas depois de um grande número de lançamentos, vemos que ela se acalma lentamente e se aproxima de 50-50. E neste caso, depois de 100 lançamentos, terminamos com 51 caras e 49 coroas, o que é quase exatamente o que você esperaria. Esse comportamento em que o resultado médio se aproxima cada vez mais do valor esperado à medida que você executa mais e mais testes independentes é conhecido como a lei dos grandes números. Foi provado pela primeira vez por Jacob Bernoulli, em 1713, e foi o conceito-chave no centro da teoria da probabilidade até Markov e Nekrasov. Mas Bernoulli só provou que funcionava para eventos independentes, como um cara ou coroa justo, ou quando você pede às pessoas para adivinhar o valor de um item, onde um evento não influencia os outros. Mas agora imagine que, em vez de pedir a cada pessoa para enviar sua estimativa individualmente, você pede às pessoas para gritarem sua resposta em público. Bem, nesse caso, a primeira pessoa pode achar que é um item extraordinariamente valioso e dizer que vale cerca de $2.000, mas agora todas as outras pessoas na sala são influenciadas por este valor e, portanto, suas estimativas se tornam dependentes. E agora a média não converge para o valor real, mas se agrupa em torno de um valor mais alto. E assim, por 200 anos, a probabilidade se baseou nessa suposição-chave, de que você precisa de independência para observar a lei dos grandes números. E essa foi a ideia que desencadeou a disputa de Nekrasov e Markov. Veja, Nekrasov concordava com Bernoulli que você precisa de independência para obter a lei dos grandes números, mas ele deu um passo além. Ele disse que se você vê a lei dos grandes números, pode inferir que os eventos subjacentes devem ser independentes. Pegue esta tabela de casamentos belgas de 1841 a 1845. Agora você vê que a média a cada ano é de cerca de 29 mil. E assim parece que os valores convergem e, portanto, seguem a lei dos grandes números. E quando Nekrasov olhou para outras estatísticas sociais, como taxas de criminalidade e taxas de natalidade, ele notou um padrão semelhante. Mas agora, pense de onde vêm todos esses dados. Eles vêm de decisões de se casar, decisões de cometer crimes e decisões de ter bebês, pelo menos na maior parte. Portanto, Nekrasov raciocinou que, como essas estatísticas seguiam a lei dos grandes números, as decisões que as causavam devem ser independentes. Em outras palavras, ele argumentou que eles devem ser atos de livre-arbítrio.
Então, para ele, o livre-arbítrio não era apenas algo filosófico, era algo que você podia medir, era científico. Mas para Markov, Nekrasov era delirante. Ele achava absurdo vincular a independência matemática ao livre-arbítrio. Então, Markov se propôs a provar que eventos dependentes também poderiam seguir a lei dos grandes números, e que você ainda pode fazer probabilidade com eventos dependentes. Para fazer isso, ele precisava de algo em que um evento dependesse claramente do que veio antes. E ele teve a ideia de que é isso que acontece no texto. Se sua próxima letra é uma consoante ou uma vogal, depende muito da letra atual. Então, para testar isso, Markov recorreu a um poema no coração da literatura russa, Eugene Onegin, de Alexander Pushkin. Ele pegou as primeiras 20.000 letras do poema, tirou toda a pontuação e espaços e as juntou em uma longa cadeia de caracteres. Ele contou as letras e descobriu que 43% eram vogais e 57% eram consoantes. Em seguida, Markov dividiu a cadeia em pares sobrepostos, o que lhe deu 4 combinações possíveis: vogal-vogal, consoante-consoante, vogal-consoante ou consoante-vogal. Agora, se as letras fossem independentes, a probabilidade de um par vogal-vogal seria apenas a probabilidade de uma vogal 2 vezes, que é cerca de 0,18, ou 18% de chance. Mas quando Markov realmente contou, ele descobriu que os pares vogal-vogal aparecem apenas 6% das vezes, muito menos do que se fossem independentes. E quando ele verificou os outros pares, descobriu que todos os valores reais diferiram muito do que o caso independente preveria. Então, Markov mostrou que as letras eram dependentes. E para vencer Nekrasov, tudo o que ele precisava fazer agora era mostrar que essas letras ainda seguiam a lei dos grandes números. Então, ele criou uma espécie de máquina de previsão. Ele começou desenhando 2 círculos, um para uma vogal e outro para uma consoante. Estes eram seus estados. Agora, digamos que você está em uma vogal. Então, a próxima letra pode ser uma vogal ou uma consoante. Então, ele desenhou 2 setas para representar essas transições. Mas quais são essas probabilidades de transição? Bem, Markov sabia que se você escolher um ponto de partida aleatório, há 43% de chance de ser uma vogal. Ele também sabia que os pares vogal-vogal ocorrem cerca de 6% das vezes. Então, para encontrar a probabilidade de passar de uma vogal para outra vogal, ele dividiu 0,06 por 0,43, para encontrar uma probabilidade de transição de cerca de 13%. E como há 100% de chance de outra letra vir em seguida, todas as setas que saem do mesmo estado precisam somar 1. Então a chance de ir para uma consoante é 1 menos 0,13, ou 87%. Ele repetiu esse processo para consoantes para completar sua máquina preditiva. Então, vamos ver como funciona. Começaremos em uma vogal. Então geramos um número aleatório entre 0 e 1. Se estiver abaixo de 0,13, obtemos outra vogal. Se estiver acima, obtemos uma consoante. Obtivemos 0,78, então obtemos uma consoante. Agora geramos outro número e verificamos se está acima ou abaixo de 0,67. 0,21, então obtemos uma vogal. Agora podemos continuar fazendo isso e acompanhar a proporção de vogais para consoantes. No início, a proporção salta por todo lado, mas depois de um tempo converge para um valor constante, 43% de vogais e 57% de consoantes, a divisão exata que Markov havia contado à mão. Então, Markov havia construído um sistema dependente, uma cadeia de eventos literal, e ele mostrou que ainda seguia a lei dos grandes números, o que significava que observar a convergência nas estatísticas sociais não provava que as decisões subjacentes eram independentes. Em outras palavras, essas estatísticas não provam o livre-arbítrio de modo algum. Markov havia destruído o argumento de Nekrasov, e ele sabia disso. Então ele terminou seu artigo com uma última crítica ao seu rival. Assim, o livre-arbítrio não é necessário para fazer probabilidade. Na verdade, a independência nem mesmo é necessária para fazer probabilidade. Com esta cadeia de Markov, como veio a ser conhecida, ele encontrou uma maneira de fazer probabilidade com eventos dependentes. Este deveria ter sido um grande avanço, porque no mundo real, quase tudo é dependente de outra coisa,
O clima de amanhã depende das condições de hoje. Como uma doença se espalha depende de quem está infectado agora. E o comportamento das partículas depende do comportamento das partículas ao seu redor. Muitos desses processos poderiam ser modelados usando cadeias de Markov. As pessoas acham que foi um momento de mic drop e do tipo, Nekrasov está fora, tipo, Markov é o cara. Ou as pessoas realmente não notaram, ou era obscuro. Eu sinto que as pessoas realmente não notaram, tipo, não foi uma coisa muito grande. E o próprio Markov aparentemente não se importava muito com como isso poderia ser aplicado a eventos práticos. Ele escreveu: "Preocupo-me apenas com questões de análise pura. Refiro-me à questão da aplicabilidade com indiferença." Mal sabia ele que essa nova forma de teoria da probabilidade, em breve, desempenharia um papel importante em um dos desenvolvimentos mais importantes do século XX. Na manhã de 16 de julho de 1945, os Estados Unidos detonaram The Gadget, a primeira bomba nuclear do mundo. A bomba de plutônio de 6 quilos criou uma explosão que foi equivalente a quase 25 mil toneladas de TNT. Este foi o ápice do ultra-secreto Projeto Manhattan, um esforço de 3 anos de algumas das pessoas mais inteligentes vivas, incluindo pessoas como J. Robert Oppenheimer, John von Neumann e um matemático pouco conhecido chamado Stanislav Ulam. Mesmo depois que a guerra terminou, Ulam continuou tentando descobrir como os nêutrons se comportam dentro de uma bomba nuclear. Agora, uma bomba nuclear funciona mais ou menos assim. Digamos que você tenha um núcleo de urânio-235. Então, quando um nêutron atinge um núcleo de U-235, o núcleo se divide, liberando energia, e, crucialmente, mais 2 ou 3 nêutrons. Se, em média, esses novos nêutrons atingirem e dividirem mais de um outro núcleo de U-235, você obtém uma reação em cadeia descontrolada. Então, você tem uma bomba nuclear. Mas o urânio-235, o combustível físsil necessário para as bombas, era muito difícil de obter. Então, uma das perguntas-chave era: quanto dele é preciso para construir uma bomba? E é por isso que Ulam queria entender como os nêutrons se comportam. Mas então, em janeiro de 1946, tudo parou. Ulam foi atingido por um caso súbito e grave de encefalite, uma inflamação do cérebro, que quase o matou. Sua recuperação foi longa e lenta, com Ulam passando a maior parte do tempo em cama. Para passar o tempo, ele jogava um jogo de cartas simples, paciência. Mas, enquanto ele jogava inúmeros jogos, ganhando alguns, perdendo outros, uma pergunta o atormentava. Quais são as chances de um jogo de paciência embaralhado aleatoriamente poder ser vencido? Era um problema enganosamente difícil de resolver. Ulam jogou com todas as 52 cartas, onde cada arranjo criava um jogo único. Então, o número total de jogos possíveis era 52 fatorial, ou cerca de 8 vezes 10 a 67. Então, resolver isso analiticamente era inútil. Mas então, Ulam teve um lampejo de inspiração. E se eu apenas jogar centenas de jogos e contar quantos podem ser vencidos? Isso lhe daria algum tipo de aproximação estatística da resposta. De volta a Los Alamos, os cientistas restantes lutavam com problemas muito mais difíceis do que a paciência, como descobrir como os nêutrons se comportam dentro de um núcleo nuclear. Em um núcleo nuclear existem trilhões e trilhões de nêutrons interagindo com seus arredores, então o número de resultados possíveis é imenso, e calculá-lo diretamente parecia impossível. Mas quando Ulam voltou ao trabalho, ele teve uma revelação repentina. E se pudéssemos simular esses sistemas, gerando muitos resultados aleatórios como fiz com a paciência? Ele compartilhou essa ideia com von Neumann, que imediatamente reconheceu seu poder, mas também identificou um problema-chave. Veja, na paciência, cada jogo é independente. Como as cartas são distribuídas em um jogo não tem efeito no próximo, mas os nêutrons não são assim. O comportamento de um nêutron depende de onde ele está e do que ele fez antes, então você não poderia simplesmente amostrar resultados aleatórios como na paciência. Em vez disso, você precisava modelar uma cadeia inteira de eventos, onde cada passo influenciava o próximo. O que von Neumann percebeu é que você precisava de uma cadeia de Markov. Então eles fizeram uma, e uma versão muito simplificada dela funciona mais ou menos assim. Agora, o estado inicial é apenas um nêutron viajando pelo núcleo, e a partir daí 3 coisas podem acontecer. Ele pode se espalhar de um átomo e continuar viajando, então isso lhe dá uma seta voltando para si mesmo. Ele pode sair do sistema ou ser absorvido por um material não físsil, caso em que não participa mais da reação em cadeia e, portanto, encerra sua cadeia de Markov. Ou ele pode atingir outro átomo de urânio-235, desencadeando um evento de fissão e liberando mais 2 ou 3 nêutrons, que então iniciam suas próprias cadeias.
Mas nesta cadeia, as probabilidades de transição não são fixas. Elas dependem de coisas como a posição, velocidade e energia do nêutron, bem como a configuração geral e a massa do urânio. Então, um nêutron em movimento rápido pode ter 30% de chance de se espalhar, 50% de chance de ser absorvido ou sair e 20% de chance de causar fissão. Mas um nêutron em movimento mais lento teria probabilidades diferentes. Em seguida, eles executaram esta cadeia no primeiro computador eletrônico do mundo, o ENIAC. O computador começou gerando aleatoriamente as condições iniciais de um nêutron e passou pela cadeia para acompanhar quantos nêutrons foram produzidos em média por execução, conhecido como o fator de multiplicação K. Então, se em média um nêutron produz outros 2 nêutrons, então K é igual a 2. E se em média cada 2 nêutrons produzem 3 nêutrons, então K é igual a 3 sobre 2 e assim por diante. Em seguida, depois de passar por toda a cadeia por um número especificado de passos, coletamos o valor médio de K e registramos esse número em um histograma. Este processo foi então repetido centenas de vezes e os resultados somados, dando a você uma distribuição estatística do resultado. Se você descobrir que na maioria dos casos K é menor que 1, a reação diminui. Se for igual a 1, há uma reação em cadeia autossustentável, mas não cresce. E se K for maior que 1, a reação cresce exponencialmente e você tem uma bomba. Com isso, von Neumann e Ulam tinham uma maneira estatística de descobrir quantos nêutrons eram produzidos sem ter que fazer nenhum cálculo exato. Em outras palavras, eles podiam aproximar equações diferenciais que eram muito difíceis de resolver analiticamente. Tudo que era necessário era um nome para o novo método. Agora, o tio de Ulam era um jogador, e a amostragem aleatória e as altas apostas lembraram Ulam do Cassino de Monte Carlo, em Mônaco, e o nome pegou. O método de Monte Carlo nasceu. O método foi tão bem sucedido que não permaneceu em segredo por muito tempo. No final de 1948, cientistas de outro laboratório, Argonne, em Chicago, o usaram para estudar projetos de reatores nucleares e, a partir daí, a ideia se espalhou rapidamente. Ulam mais tarde comentou: "Ainda é para mim uma fonte interminável de surpresa ver como alguns rabiscos em um quadro negro puderam mudar o curso dos assuntos humanos." E não seria a última vez que um método baseado em cadeia de Markov mudaria o curso dos assuntos humanos. Em 1993, a internet foi aberta ao público e logo explodiu. Em meados dos anos 90, milhares de novas páginas surgiam todos os dias, e esse número só aumentava. Isso criou um novo tipo de problema. Quero dizer, como você encontra algo neste mar de informações em constante expansão? Em 1994, 2 estudantes de PhD de Stanford, Jerry Yang e David Filo, fundaram o mecanismo de busca Yahoo para resolver esse problema. Mas eles precisavam de dinheiro. Então, um ano depois, eles marcaram um encontro com o bilionário japonês Masayoshi Son, também conhecido como o Bill Gates do Japão. Eles estavam procurando arrecadar $5 milhões para sua próxima startup, mas Son tinha outros planos. Ele se oferece para investir $100 milhões inteiros. Isso é 20 vezes mais do que os fundadores pediram. Então Jerry Yang recusa, dizendo: "Não precisamos de tanto." Mas Son discorda: "Jerry, todo mundo precisa de $100 milhões." Antes que os fundadores tivessem a chance de responder, Son entra novamente e pergunta: "Quem são seus maiores concorrentes?" Excite e Lycos, a dupla responde. Son ordena que seu associado anote esses nomes. E então ele diz: "Se você não me deixar investir no Yahoo, investirei em um deles e vou matar você." Veja, Son havia percebido algo. Nenhum dos principais mecanismos de busca da época tinha uma tecnologia superior. Eles não tinham uma vantagem tecnológica sobre os outros. Todos eles apenas classificavam as páginas pela frequência com que um termo de pesquisa aparecia em uma determinada página. Então, a batalha pelo mecanismo de busca número 1 seria decidida por quem poderia atrair mais usuários, quem poderia gastar mais em marketing. E o marketing exigia muito dinheiro, dinheiro que Son tinha. Então, ele poderia decidir quem venceria a guerra. Os fundadores do Yahoo perceberam que não tinham outra escolha senão aceitar o investimento de Son, e em 4 anos, o Yahoo se tornou o site mais popular do planeta. Mas o Yahoo tinha uma fraqueza crítica. Veja, a pesquisa por palavras-chave do Yahoo era fácil de enganar. Para que sua página fosse bem classificada, você poderia simplesmente repetir palavras-chave centenas de vezes, escondidas com texto branco em um fundo branco. Uma coisa que eles não tinham naqueles primeiros dias era a noção de qualidade do resultado. Então eles tinham uma noção de relevância, dizendo: "Este documento fala sobre o assunto em que você está interessado?"
mas não havia realmente uma noção de quais eram melhores. O que eles realmente precisavam era de uma maneira de classificar as páginas por relevância e qualidade. Mas como você mede a qualidade de uma página da web? Bem, para entender isso, precisamos pegar emprestado uma ideia de bibliotecas. Então, sou velho o suficiente para que os livros da biblioteca tivessem um cartão de papel, que era um carimbo de todas as datas de vencimento de quando ele deveria ser devolvido. Você pegava um livro e, se ele tivesse muitos desses carimbos, você dizia: "Ah, este é provavelmente um bom livro." E se não tivesse nenhum, você dizia: "Bem, talvez este não seja o melhor livro." Os carimbos funcionavam como endossos. Quanto mais carimbos, melhor o livro deve ser. E a mesma ideia pode ser aplicada à web. Em Stanford, 2 estudantes de PhD, Sergey Brin e Larry Page, estavam trabalhando neste exato problema. Brin e Page perceberam que cada link para uma página pode ser considerado um endosso. E quanto mais links uma página envia, menos valioso cada voto se torna. Então, o que eles perceberam é que podemos modelar a web como uma cadeia de Markov. Para ver como isso funciona, imagine uma internet de brinquedo com apenas 4 páginas da web. Chame-as de Amy, Ben, Chris e Dan. Estes são nossos estados. Tipicamente, uma página da web se vincula a outras, permitindo que você se mova entre elas. Estas são nossas transições. Nesta configuração, Amy só se vincula a Ben, então há 100% de chance de ir de Amy para Ben. Ben se vincula a Amy, Chris e Dan, então há 33% de chance de ir para qualquer uma dessas páginas e podemos preencher as outras probabilidades de transição da mesma forma. Então agora podemos executar esta cadeia de Markov e ver o que acontece. Imagine que você é um surfista nesta web. Você começa em uma página aleatória, digamos, Amy, e continua executando a máquina e acompanhando a porcentagem de tempo que você gasta em cada página. Com o tempo, a proporção se estabelece e as pontuações nos dão alguma medida da importância relativa dessas páginas. Você passa a maior parte do tempo em Ben, então Ben é classificado em primeiro lugar, seguido por Amy, depois Dan e, por último, Chris. Pode parecer que há uma maneira fácil de vencer o sistema, basta fazer 100 páginas, todas vinculadas ao seu site. Agora você obtém 100 votos completos e sempre será classificado no topo, mas esse não é o caso. Embora durante os primeiros passos eles possam fazer sua página parecer importante, nenhum dos outros sites se vinculam a eles. Então, ao longo de muitos passos, suas contribuições não importam. Você pode ter muitos links, mas eles não são links de qualidade, então eles não afetam o algoritmo. Mas ainda há um problema, no entanto. Nem todas as páginas estão conectadas. Em redes como esta, um surfista aleatório pode ficar preso em um loop, nunca alcançando o resto da web. Então, para consertar isso, podemos definir uma regra de que 85% do tempo, nosso surfista aleatório apenas segue um link como de costume. Mas então, por cerca de 15% do tempo, eles apenas pulam para uma página aleatoriamente. Esse fator de amortecimento garante que exploramos todas as partes possíveis da web, sem nunca ficarmos presos. Ao usar cadeias de Markov, Page e Brin construíram um mecanismo de busca melhor, e eles o chamaram de PageRank. Porque ele fala sobre como as páginas da web reagem umas com as outras, e também porque o nome do fundador era Larry Page, então ele o incluiu. Com o PageRank, o Google obteve resultados de pesquisa muito melhores, muitas vezes levando você ao site que você estava procurando de uma só vez, embora, para alguns, isso parecesse uma ideia terrível. Outros disseram: "Ah, bem, você está me dizendo que você obtém uma pesquisa que obterá o resultado certo na primeira resposta? Bem, eu não quero isso, porque se demorar 3 ou 4 pesquisas para obter a resposta certa, então eu tenho 3 ou 4 chances de mostrar anúncios, e se você der a eles a resposta imediatamente, eu vou apenas perdê-los. Então..." E aí você pode me dizer: "Bom, não vejo por que uma pesquisa melhor é melhor." Mas Page e Brin discordaram. Eles estavam convencidos de que se seu produto fosse muito superior, as pessoas o procurariam. Eu diria que é, na verdade, uma democracia que funciona. Se todas as páginas fossem iguais, qualquer um pode fabricar quantas páginas eles quiserem. Posso criar 1 bilhão de páginas no meu servidor amanhã. Não devemos tratá-las todas como iguais.
Apenas olhando os dados por curiosidade, descobrimos que tínhamos tecnologia para fazer um trabalho melhor de pesquisa e percebemos o quão impactante pode ser ter uma ótima pesquisa. E assim, em 1998, eles lançaram seu novo mecanismo de busca para enfrentar o Yahoo. Inicialmente, eles o chamaram de Backrub, em homenagem aos backlinks que ele analisava, mas depois perceberam que talvez esse não fosse o nome mais atraente. Agora, suas ambições eram grandes para essencialmente indexar todas as páginas da internet, e eles precisavam de um nome igualmente grande. Então, eles pensaram no maior número que podiam pensar, 10 elevado a 100, um Google. Mas então, ao tentar registrar seu domínio, eles o soletraram incorretamente por acidente. E assim, o Google nasceu. Nos 4 anos seguintes, o Google derrubou o Yahoo para se tornar o mecanismo de busca mais usado. E no coração deste algoritmo, de trilhões de dólares, está uma cadeia de Markov, que apenas olha para o estado atual para prever o que vai acontecer em seguida. Mas na década de 1940, Claude Shannon, o pai da teoria da informação, começou a fazer uma pergunta diferente. Ele voltou à ideia original de Markov de prever texto, mas em vez de apenas usar vogais e consoantes, ele se concentrou em letras individuais. E ele se perguntou, e se, em vez de olhar apenas para a última letra como preditora, eu olhar para as duas últimas? Bem, com isso, ele obteve um texto que se parecia com este. Agora, não faz muito sentido, mas há algumas palavras reconhecíveis, como soro, de e o. Mas Shannon estava convencido de que poderia fazer melhor. Então, em seguida, em vez de olhar para as letras, ele se perguntou, e se eu usar palavras inteiras como preditoras? Isso lhe deu frases como esta. A cabeça e no ataque frontal em um escritor inglês que o caráter deste ponto é, portanto, outro método para as letras que o tempo de quem já contou o problema para um inesperado. Agora, claramente isso não faz nenhum sentido. Mas Shannon notou que sequências de 4 palavras ou mais geralmente faziam sentido. Por exemplo, ataque em um escritor inglês faz um pouco de sentido. Então Shannon aprendeu que você pode fazer previsões cada vez melhores sobre qual será a próxima palavra, levando em consideração cada vez mais as palavras anteriores. É como o que o Gmail faz quando prevê o que você vai digitar em seguida. E isso não é coincidência. Os algoritmos que fazem essas previsões são baseados em cadeias de Markov. Eles não estão necessariamente usando letras, eles usam o que chamam de tokens, alguns dos quais são letras, alguns são palavras, marcas de pontuação, o que for. Então é um conjunto maior do que apenas o alfabeto. O jogo é simplesmente, temos esta cadeia de tokens, que pode ter 30 de comprimento, e estamos perguntando quais são as chances de o próximo token ser este, ou este, ou este. Mas os grandes modelos de linguagem de hoje não tratam todos esses tokens igualmente, porque, ao contrário das cadeias de Markov simples, eles também usam algo chamado atenção, que diz ao modelo a que prestar atenção. Então, na frase, a estrutura da célula, o modelo pode usar o contexto anterior, como sangue e mitocôndria, para saber que a célula provavelmente se refere à biologia, em vez de uma cela de prisão. E ele usa isso para ajustar sua previsão. Mas à medida que os grandes modelos de linguagem se tornam mais difundidos, uma preocupação é que o texto que eles produzem acaba na internet, e isso se torna dados de treinamento para modelos futuros. Quando você começa a fazer isso, o jogo logo termina. Você chega, neste caso, a um estado estável e muito monótono. Ele apenas diz a mesma coisa repetidamente, para sempre. Os modelos de linguagem são vulneráveis a esse processo. E qualquer sistema como este, onde temos um loop de feedback, se tornará difícil de modelar usando cadeias de Markov. Pegue o aquecimento global, por exemplo. À medida que aumentamos a quantidade de dióxido de carbono no ar, a temperatura média da Terra aumenta. Mas, à medida que a temperatura aumenta, a atmosfera pode reter mais vapor d'água, que é um gás de efeito estufa incrivelmente poderoso. E com mais vapor d'água, a temperatura aumenta ainda mais, permitindo ainda mais vapor d'água. Então você obtém esse loop de feedback positivo, o que torna difícil prever o que vai acontecer em seguida. Portanto, existem alguns sistemas onde as cadeias de Markov não funcionam, mas para muitos outros sistemas dependentes, elas oferecem uma maneira de fazer probabilidade.
Mas o que é fascinante é que todos esses sistemas têm histórias extremamente longas. Quero dizer, você poderia rastrear todas as letras em um texto, rastrear todas as interações do que um nêutron fez, ou rastrear o clima por semanas. Mas a coisa linda que Markov e outros descobriram é que para muitos desses sistemas você pode ignorar quase tudo isso. Você pode apenas olhar para o estado atual e esquecer o resto. Isso torna esse sistema sem memória. E é essa propriedade sem memória que torna as cadeias de Markov tão poderosas. Porque é o que permite que você pegue esses sistemas extremamente complexos e os simplifique muito para ainda fazer previsões significativas. Como um artigo colocou, a resolução de problemas é frequentemente uma questão de inventar uma cadeia de Markov apropriada. É meio ridículo para mim que esse fato básico da matemática tenha saído de uma briga como essa, que, se não, realmente não tinha nada a ver com isso. Mas todas as evidências sugerem que foi realmente essa determinação de mostrar a Nekrasov que levou Markov a fazer o trabalho. Mas há uma pergunta que ainda não respondemos. Ao jogar paciência, como o Lan sabia que suas cartas estavam perfeitamente embaralhadas? Quero dizer, quantos embaralhamentos são necessários para obter um arranjo de cartas completamente aleatório? Se você tem um baralho de cartas, você precisa embaralhá-lo, certo? Com que frequência, se você está embaralhando, tipo, você o divide ao meio e então faz o... Com que frequência você tem que embaralhá-lo para torná-lo completamente aleatório? 2. Eu vou com 26. 4 vezes? Não sei, 52 vezes? 7. São 7. Sério? Sim. Então você pode pensar no embaralhamento de cartas como uma cadeia de Markov, onde cada arranjo do baralho é um estado e cada embaralhamento é um passo. Então, para um baralho de 52 cartas, se você embaralhá-lo 7 vezes, então cada arranjo do baralho é quase igualmente provável. Então é basicamente aleatório. Mas eu não consigo embaralhar assim. Então, para mim, o que eu faço é assim. Quantas vezes você acha que tem que embaralhar assim para torná-lo aleatório? São mais de 2.000. Louco, né? Então, da próxima vez que alguém se oferecer para embaralhar antes de um jogo, certifique-se de que eles estão fazendo isso direito. 7 embaralhamentos ou não conta. Mas a parte interessante não é apenas saber disso, é entender o porquê e ver como uma pergunta simples pode levar a uma matemática surpreendentemente complexa. A fascinante história das cadeias de Markov, que nos mostra como eventos dependentes ainda podem seguir padrões previsíveis, encontra um paralelo ainda mais surpreendente e profundo na mecânica quântica. A física quântica, que descreve o comportamento de partículas em um nível atômico e subatômico, lida com probabilidades, mas de uma maneira que vai além das cadeias de Markov clássicas. Na mecânica quântica, o estado de um sistema não é fixo, mas sim uma superposição de todas as possibilidades. Por exemplo, um elétron pode existir em múltiplos locais ao mesmo tempo. Apenas quando o observamos é que sua função de onda colapsa e ele se manifesta em um único estado. Este processo de colapso pode ser descrito usando probabilidades, e aqui a ideia de um estado e transições entra em jogo, embora de forma mais complexa. Pense em um sistema quântico como uma cadeia de Markov, onde o estado atual é uma superposição de todas as possibilidades. A transição de um estado para o outro não é como na nossa analogia do texto ou dos nêutrons, onde o passado recente determina o futuro. Em vez disso, a transição é governada por equações complexas que descrevem como a função de onda evolui ao longo do tempo. As probabilidades de encontrar a partícula em um determinado estado são calculadas a partir dessa função de onda. Portanto, embora o conceito de probabilidades seja central em ambos os casos, a mecânica quântica adiciona uma camada de complexidade onde a memória do sistema não é apenas o estado anterior, mas uma história de todas as possibilidades existentes. Ainda mais intrigante é o problema do livre-arbítrio, que foi o ponto central da disputa entre Markov e Nekrasov. A mecânica quântica introduz um elemento de aleatoriedade fundamental no universo. Eventos como a desintegração de um átomo radioativo são genuinamente aleatórios, o que significa que não podemos prevê-los. Isso levou alguns físicos e filósofos a questionar se o livre-arbítrio poderia ser de alguma forma conectado a essa aleatoriedade quântica. Se nossas decisões cerebrais são influenciadas por eventos quânticos, isso poderia ser a base para um livre-arbítrio não determinístico, que não segue um padrão fixo. Entretanto, esta é uma área de debate intensa e sem uma resposta clara. A matemática como explicação para Deus, segundo Nekrasov.
Para entender completamente a visão de Pavel Nekrasov, é preciso mergulhar no contexto religioso e filosófico de sua época. Nekrasov era um homem profundamente devoto e acreditava que a matemática, em vez de ser uma ferramenta puramente secular, era uma linguagem que revelava as verdades divinas. A lei dos grandes números era, para ele, a prova matemática da existência do livre-arbítrio e que, por extensão, da vontade de Deus. Nekrasov observava as estatísticas sociais, como as taxas de casamento e criminalidade, e notava que elas se mantinham incrivelmente estáveis ao longo do tempo. A média anual de casamentos na Bélgica, por exemplo, permanecia em torno de 29 mil. Segundo a lei dos grandes números, a estabilidade desses números sugeria que os eventos individuais que os compunham, as decisões de se casar, eram independentes uns dos outros. Se as decisões fossem interdependentes, o resultado final seria caótico e não convergeria para uma média estável. Assim, o raciocínio de Nekrasov era o seguinte: as estatísticas sociais, casamentos, crimes, nascimentos, mostram uma notável regularidade e estabilidade ao longo do tempo. Essa regularidade é um sinal da lei dos grandes números. A lei dos grandes números, conforme provado por Bernoulli, só funciona para eventos independentes. Portanto, as decisões humanas que compõem essas estatísticas devem ser independentes. A independência das decisões humanas é a definição matemática do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom de Deus. Logo, a estabilidade das estatísticas sociais é uma evidência matemática da existência de Deus e da sua providência. Para Nekrasov, a matemática não era fria ou sem alma, mas sim um meio para glorificar a Deus. Ele via na ordem e na regularidade do universo matemático a mão de um Criador. Sua visão era que a ciência e a religião não eram inimigas, mas parceiras. A ciência fornecia as ferramentas para observar a ordem do mundo, e a religião fornecia o contexto para entender o seu significado. Sua disputa com Markov não era apenas sobre probabilidade. Era uma batalha existencial sobre a natureza da realidade e o papel da divindade nela. A resolução para a humanidade, o poder de entender as cadeias de eventos. A genialidade de Markov foi provar que a suposição de Nekrasov estava errada. Markov demonstrou que a lei dos grandes números também pode se aplicar a eventos dependentes, como as palavras em um texto. Com as cadeias de Markov, ele mostrou que mesmo quando um evento influencia o próximo, ainda podemos encontrar padrões e fazer previsões significativas. Qual é a resolução disso para nós, seres humanos? A descoberta de Markov nos liberta da ideia de que nossas ações só são livres se forem totalmente independentes de tudo. Na verdade, a maioria das nossas decisões e eventos de vida não são independentes. Eles são parte de uma vasta e interconectada cadeia de eventos. O que fazemos hoje afeta o que faremos amanhã. E o que nossos vizinhos fazem afeta o que nós fazemos. O que Markov nos deu foi uma nova maneira de pensar sobre causalidade e agência. Em vez de nos sentirmos presos em um universo determinístico ou aleatório, podemos nos ver como parte de uma complexa rede de cadeias de eventos. O que fazemos no presente se torna o estado atual que influencia o futuro. Isso não significa que não temos livre-arbítrio, mas sim que o nosso livre-arbítrio opera dentro de uma estrutura de dependências. A nossa capacidade de escolher um caminho em vez de outro é o que faz a diferença, e essa escolha se torna um novo estado na cadeia. Como aplicar o conceito de cadeias de Markov em nossas vidas? O conceito das cadeias de Markov, embora pareça uma teoria matemática abstrata, é incrivelmente aplicável no dia a dia. Ele nos ensina que, para entender ou mudar um sistema, não precisamos necessariamente traçar toda a sua história. Muitas vezes, basta entender o estado atual e as probabilidades de transição. 1. Hábitos e produtividade.
Pense em sua rotina diária como uma cadeia de Markov. O seu estado atual, por exemplo, acordado e no café da manhã, determina as probabilidades dos próximos estados, como navegando nas redes sociais ou começando a trabalhar. Se você quer mudar um hábito, não se concentre em toda a sua história de falhas passadas. Concentre-se em mudar a probabilidade de transição a partir do estado atual. Se o seu objetivo é fazer exercícios, o estado após o café da manhã não deveria ter uma alta probabilidade de levar você ao sofá. Você precisa introduzir um novo estado, vestir a roupa de ginástica, que aumenta a probabilidade de transição para o próximo passo desejado, ir para a academia. A memória de suas falhas passadas não importa. O que importa é o que você faz no estado atual. 2. Relacionamentos. A dinâmica de um relacionamento pode ser vista como uma cadeia de Markov. Uma conversa pode ter vários estados: discussão acalorada, conversa produtiva, silêncio tenso. A probabilidade de passar de um estado de silêncio tenso para uma conversa produtiva depende de como você age no momento. Ignorar o passado e focar em pequenas mudanças no estado atual, por exemplo, fazer uma pergunta aberta em vez de uma acusação, pode mudar a probabilidade de transição para um resultado mais positivo. 3. O mercado de ações e finanças pessoais. Embora o mercado de ações seja notoriamente complexo, muitos modelos financeiros usam cadeias de Markov para prever movimentos. Eles assumem que o preço futuro de uma ação depende do preço atual e de fatores recentes, ignorando a história completa do mercado. Isso também se aplica às finanças pessoais. O seu próximo passo financeiro, gastar ou poupar, depende mais da sua situação financeira atual do que de todos os erros de gastos que você cometeu nos últimos 5 anos. A chave é analisar o seu estado atual e ajustar as probabilidades de transição para o futuro. 4. Grandes modelos de linguagem IA. A tecnologia que você usa todos os dias, desde a previsão de texto no seu celular até os motores de busca e até mesmo eu, se baseia na mesma ideia central das cadeias de Markov. Eles analisam o estado atual, as palavras que você acabou de digitar ou a página em que você está, para prever o próximo estado, a próxima palavra ou a página mais relevante. A sofisticação da atenção nos modelos mais modernos, como o que eu uso, é apenas uma extensão dessa ideia, onde o estado atual se torna um pouco mais complexo, considerando não apenas a palavra anterior, mas também as palavras-chave mais relevantes de toda a frase. Em essência, a grande lição da disputa de Nekrasov e Markov é que o mundo não é uma questão de eventos completamente aleatórios ou de um destino rígido. Ele é uma complexa série de cadeias onde o que importa é o nosso estado atual e as escolhas que fazemos a partir dele. Isso nos dá uma tremenda agência para mudar a probabilidade dos nossos futuros, independentemente do nosso passado. A história da matemática está cheia de reviravoltas inesperadas e a disputa entre Markov e Nekrasov é um dos melhores exemplos de como uma rivalidade pessoal e filosófica pode levar a avanços que mudam o mundo. A partir de uma briga sobre livre-arbítrio e religião, nasceram as bases para a bomba atômica, o Google e a inteligência artificial. Se você gostou deste conteúdo, considere curtir e compartilhar. Abrace o poder das cadeias de Markov em sua vida para criar a mudança que você deseja.